Como vimos na aula anterior, a função injetora é uma função que os seus elementos distintos do domínio tiverem imagens distintas, ou seja, dois elementos não podem ter a mesma imagem. Portanto, não pode haver nenhum elemento do conjunto B que receba duas flechas. Por exemplo, a função dos reais definida por f de x igual a 3x. Você sabe que o f de 1 é diferente do f de 2, por exemplo, né? O f de 1 é 3, o f de 2 é 6. Então, em todos os casos dessa função, eles sempre vão ser diferentes, né? Então, observe que o f de 3x1 é diferente do f de 3x2, portanto, o f de x1 diferente do f de x2. Então, quando ocorre isso, né, sempre ter imagens diferentes para um determinado domínio, então ela é injetora. Exemplo: 1 está ligado somente com 1, o 2 só com 2, o 3 só com 3, o 4 só com 4 e o 5 só com o 5. Ou seja, não há nenhum elemento do conjunto B que receba duas flechas, né? Todo mundo só recebe uma única flecha. Logo, observe que não há nenhum elemento do conjunto B que receba duas flechas. Então, ela é uma função injetora. A função bijetora. A função bijetora é quando ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Ou seja, quando não sobra elementos no conjunto B e quando todos os elementos do conjunto B recebem uma única flecha, que é no caso do nosso exemplo aqui. Ó. O conjunto A manda a flecha só para o 1, o 2 só para o 2, o 3 só para o 9, o 4 só para o 16 e o 5 só para o 25. Né? A função f de x nesse caso aqui igual a x2, sendo x pertencente aos reais asteriscos mais, né? Ora, então o 1 aqui recebe flecha somente do 1, o 2 só do 4, o 3 só do 9. Não sobra elementos aqui no B. E cada elemento de B, só, o 1 só recebe flecha do 1, o 4 só do 2, o 9 só do 3, o 16 só do 4 e o 25 só do 5. Como não sobra, não recebe duas flechas e nem sobra, ela tanto é injetora, por não receber duas flechas dos seus elementos, e ela é sobrejetora por não sobrar elementos aqui em B. Consequentemente, ela é bijetora porque é as duas ao mesmo tempo. Ora, observe que não sobra elemento no conjunto B sem receber flechas, tornando sobrejetora. Observe também que não há nenhum elemento de B que receba duas flechas, tornando injetora. Como ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, então ela é bijetora. Né? Função par e função ímpar. Dado uma função f de A em B, dizemos que f é par se e somente se f de x igual ao f de menos x para todo x pertencente a A. Né? Então, observe que quando você tem um domínio, o f de x sendo igual ao f de menos x, ela vai ser uma função ímpar. Né? Aliás, desculpe, par. Ela vai ser uma função par, né? Quando f de x é igual ao f de menos x, então ela vai ser uma função par. Ora, os valores simétricos devem possuir a mesma imagem. O diagrama a seguir mostra o exemplo de uma função par. Observe que o f de 1 igual a 2. O f de menos 1 também é igual a 2. Ora, o f de 1 igual a 2. Então, o f de menos 1 também é igual a 2. Logo, as imagens, quando x é igual a 1 e quando x é igual a menos 1, todas as duas são igual a 2. Né? Então, ela é par, por esse motivo. Ó. O f de 2 igual a 5 e o de menos 2 também é igual a 5. Né? O f de 3 igual a 9 e o de menos 3 também é igual a 9. O f de 4 é 16 e o de menos 4 também dá 16, apesar de não estar mostrando aqui. Mas observe que o f de 1 e o f de menos 1 têm mesma imagem, o de 2 e o de menos 2 também. Né? Então essa é uma função par. Olha o seu gráfico aqui, no caso aqui ela é do segundo grau. Né? Então observe que o domínio é 2, aí aqui vai dar 4. Quando for menos 2, vai ter a mesma imagem, bate no mesmo ponto, tanto o de menos 2 como o de 2, né? O de menos 1 e o de 1 também, né? Sempre vai ter a mesma imagem. Então,
qualquer que seja o domínio para um P' qualquer, eu vou ter a mesma imagem aqui, ó, em P, né? P vai ser igual a imagem de P', basta que tenha abscissas simétricas, logo é uma função par, né? Ora, em uma função f é denominada ímpar quando f de x é igual a menos o f de x para todo x do domínio de f. Veja o exemplo da função f de x igual a 1 sobre x. Quando eu tenho x igual a 1, né, x igual a 1, o y também vai dar 1. Mas se eu tiver o x menos 1, então o y também vai dar menos 1. Logo, nesse caso, é uma função ímpar. Se eu tiver 2, o f de 2 é igual ao f de menos 2, né? Ó, o f de 2 vai dar 1 meio. Então, o f de 2 dá 1 meio. E o f de menos o f de menos 2, o f de menos 2, eu sei que dá menos 1 meio. Então, quando eu tiver menos, vai dar mais. Então, também vai dar 1 meio. Ora, observe que nesse caso a função é denominada função ímpar, né? Um outro exemplo seria esse, né? O gráfico da função y igual a x elevado a 3. Então tem aqui a função. Ora, quando eu tenho x igual a 1, o y também dá 1. Quando o x é igual a menos 1, também dá menos 1. Quando x é igual a 2, o y dá 8. E se for menos 2, dá menos 8. Então, também é considerado uma função ímpar. Ora, para saber se uma função é par ou ímpar, isso simplifica muito os estudos do seu comportamento, pois para essas classes de funções, conhecendo o que acontece para x maior que zero, pode-se, utilizando alguns argumentos de simetria, inferir o que acontece em todo o domínio da função, né? Isso vai nos ajudar muito, quem for fazer engenharia, quem for fazer matemática, física ou química, né? Tá certo? Bem, função crescente e função decrescente. Dada a função f de a em b, bem, como nós estávamos nos referindo, a função f de a em b, dizemos que f é crescente em algum conjunto, a linha estando contida em A, se e somente se para quaisquer x1 pertencente à linha, x2 pertencente à linha, tivermos com x1 menor que x2, o f de x1 menor do que o f de x2. Por exemplo, uma função dos reais no reais definida por f de x igual a x mais 1. Ela é crescente em reais, pois o f de x1 é menor do que o f de 2, se somente se o f de x1 mais 1 é menor do que o f de x2 mais 1, o que implica que o f de x1 é menor do que o f de x2. Ou seja, quando os valores do domínio crescem, suas imagens também crescem. Então, ela é denominada função crescente. Por um outro lado, uma função de a em b, dizemos que f é decrescente em algum conjunto A' estando contido em A, se e somente se para quaisquer x1 pertencente à linha, x2 pertencente a A, com x1 menor do que x2, tivermos f de x1 maior do que f de x2. Por exemplo, na função f de x igual a menos x mais 1, ela é decrescente em R, se e somente se o x1 menor do que o x2 implicar que o menos x1 maior do que menos x2, o que implica que menos x1 maior do que 1, ou mais 1, é maior do que menos x2 mais 1, né? Ou seja, o f de x1 maior do que o f de x2. Quando os valores do domínio crescem, suas imagens fazem decrescer. Então, essa é uma função decrescente.